A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, neste terceiro trimestre da CPAD em 2023, chegamos então na lição de número 4. E na lição de hoje, lição de número 4, nós vamos abordar sobre o seguinte assunto: o Espírito Santo na vida de Paulo. Nesse trimestre estamos abordando sobre o seguinte tema: recebendo o batismo no Espírito Santo. Que Deus em Cristo fale com você por intermédio da palavra. E eu espero muito que o Senhor te abençoe. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos aqui no Janderson Nascimento, deixa o teu likezinho, teu joinha, teu comentário, envie essa aula para mais alguém, ser edificado ou edificada em Jesus. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes e cedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no canal do YouTube Janderson Nascimento e também no Spotify. Você pode nos procurar, que as nossas aulas estão disponíveis lá para você também. Na aula de hoje, lição de número 4, nós vamos estudar sobre o Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. E eu espero muito que o Senhor te abençoe de forma poderosa para a glória de Deus. E que essa aula seja edificante, marcante na tua alma e que o Senhor te abençoe de uma forma tremenda para a glória de Cristo. Então vamos lá, vamos para a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 4, aqui da classe dos pré-adolescentes. Nesse trimestre estamos abordando sobre o tema recebendo o batismo no Espírito Santo. O tema da aula de hoje, navegando aí no texto de Atos, passa então sobre o Espírito Santo na vida de Paulo. Então nós vamos observar como o Espírito Santo então capacitou a vida de Paulo para ser um grande missionário, um servo de Deus, como comissionou esse homem de Deus para ser um instrumento na palavra. Para você começar bem, eu quero te dar algumas dicas no momento da leitura bíblica em classe. Então nós vamos para o nosso momento de leitura bíblica. No momento de leitura bíblica em classe, é muito interessante você apresentar as propostas da própria lição. A primeira proposta está, então, na leitura bíblica em classe, que se localiza em dois textos. Atos, capítulo 9, versículo 1 ao 31, e depois 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Leia esse texto compassadamente com os teus alunos, distribuindo os versículos com eles em sala de aula, que cada um lê um versículo. Apresenta também o que a Bíblia diz, que está em Atos, capítulo 9, versículo 22. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal do YouTube Janderson Nascimento, sempre a partir das 18 horas. E toda sexta-feira, às 18 horas, é o encontro marcado da classe dos pré-adolescentes. Também no Spotify a partir das 6 da manhã. E eu espero muito que o Senhor te abençoe para a glória de Deus. Neste terceiro trimestre, aqui na classe dos pré-adolescentes, estamos estudando então sobre essa importante doutrina que nós acreditamos, a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Nós cremos na evidência do batismo em línguas, além do dia de Pentecostes, como está descrito em Atos capítulo 2. A própria Bíblia traz no texto de Atos diversas outras passagens e diversas outras evidências que outras pessoas também experimentaram falar em línguas. Na abordagem de hoje, nós vamos passar então sobre a perspectiva bíblica da vida do apóstolo Paulo, que foi comissionado por Deus, foi cheio do Espírito Santo, falou em novas línguas. Paulo, no Novo Testamento, traz uma perspectiva muito bíblica e profunda, sistematicamente falando sobre os dons espirituais. Depois, na próxima aula,
nós vamos entender a respeito também da visita do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo até mesmo na vida de Cornélio, um gentio que recebeu essa promessa. Então nós cremos, a partir da perspectiva bíblica, que o batismo com o Espírito Santo, no falar em línguas, é evidenciado na palavra. Também entendemos que os dons espirituais não ficaram apenas no Novo Testamento, não cessaram lá, mas são atuais, são relevantes e estão presentes na igreja de hoje. A nossa abordagem bíblica de hoje passa sobre a história do apóstolo Paulo que se converte a Jesus. E isso está descrito a partir da leitura de Atos capítulo 9. Para a gente começar bem, eu espero muito estar contribuindo com você. Se eu estou, deixe o comentário aqui no vídeo também, tá? E o primeiro ponto da lição trata sobre o seguinte argumento em sala de aula: o encontro de Saulo com o Senhor Jesus. Quando nós observamos a vida e história de Saulo, que se torna então o apóstolo Paulo, ele era um grande perseguidor da igreja. É muito interessante você observar nas narrativas que ele mesmo relata nas cartas. A história bíblica sobre a conversão de Paulo não está presente somente em Atos. Mas como ele escreve 13 epístolas do Novo Testamento, nas 13 cartas nós encontramos indícios de como ele procedia antes de aceitar a Jesus. A Bíblia chama ele de fera selvagem, perseguidor da igreja. Ele mesmo mandou matar muitos cristãos, prendeu diversas pessoas por causa da fé de seguir a Jesus. Ele se tornou um homem violento, bárbaro, pelo fato de se levantar contra a igreja de Deus e contra o povo de Deus. Mas na ótica da graça de Deus, na ótica do evangelho, na ótica do poder de Deus, Deus escolheu esse homem para ser um instrumento na sua presença. E quando Deus escolhe, não tem como fugir da presença do Espírito, da graça de Deus, da manifestação espiritual. E isso está presente na própria vida de Paulo. Ao analisar esse ponto, descreva então quantos subtópicos você vai trabalhar. Você vai trabalhar 3, cite os subtópicos. E o primeiro subtópico do primeiro ponto trata então sobre o seguinte argumento: quem era Saulo ou Paulo? Em primeiro lugar, eu quero descrever para você que nos dias de Jesus, nos dias de Paulo, era muito comum as pessoas terem 2 nomes. Geralmente eram conhecidos pelo nome judeu e o nome gentílico, ou nome grego. Deixa eu explicar isso para você entender de forma muito clara. A Bíblia chama o Mateus de Levi. Levi por quê? Por causa da ascendência judaica. O Mateus que escreveu aí o Evangelho de Mateus. A Bíblia chama, por exemplo, o próprio Barnabé, que recebe esse apelido de Barnabé, e o nome dele original é José. O Pedro, ele tinha um nome, Simão, mas é chamado por Jesus por Pedro. Há um linguajar simbólico muito forte nisso, dentro das Escrituras, dessa mudança de nome. O Paulo, por exemplo, ele é chamado de Paulo, que significa pequeno, mas o seu nome original é Saulo, que vem do termo da raiz Saul. O que acontece com essa mudança? Pelo fato do seu nome Saulo estar atrelado à perseguição, e quando a igreja ouvia esse nome Saulo, as pessoas entravam em pavor por causa da perseguição. Ele era um homem feroz. Ele partia exatamente para perseguir a igreja de Deus. Então, esse nome ficou manchado. Daí, então, Paulo utiliza o seu nome grego, gentílico, como Paulo, para a igreja agora ter uma nova perspectiva sobre a sua pessoa, sobre o seu ministério, e entenderem exatamente que esse homem se converteu a Cristo. É claro que essa mudança de nome no Novo Testamento demonstra, então, o símbolo de ser uma nova criatura, de ter uma nova vida. Mas ele tinha esse nome na sua certidão de nascimento, vamos falar assim, e ele é um homem de Deus agora, e ele se transforma para Jesus. Então você já pode trabalhar essa sala de aula para esclarecer essa dúvida junto com os teus alunos. Em segundo lugar, eu vou entrar naquilo que eu estou descrevendo para você no segundo subtópico, onde nós vamos entender o perfil dele antes de Jesus, que ele é um perseguidor cruel.
Novo Testamento deixa claro para nós que Saulo ou Paulo era um perseguidor cruel contra a igreja de Deus. Ele se levanta contra a igreja do Senhor. Ele não só voltou a favor da morte de Estevão, lá no capítulo 7, mas ele também perseguiu a igreja de Deus. E ele cita isso em diversas cartas. Ele faz questão de dizer, na carta que ele escreve à igreja de Corinto, que ele não era digno de ser chamado de apóstolo, porque ele era para ser o menor de todos, porque ele perseguiu a igreja de Deus. Perseguir é algo terrível. Há passagens bíblicas que ele mesmo faz questão de dizer que ele mandava exterminar aqueles que eram do caminho. O caminho aqui são pessoas que eram discípulos de Jesus. Ele mandava prender pessoas, tanto homens como mulheres. Atos cita isso para a gente lá no capítulo 22, quando ele dá o seu testemunho. Você percebe ele descrevendo a igreja de Filipos que ele era fariseu e ele seguia a lei farisaica e exercia essa perseguição com vontade contra a igreja de Deus. Por isso ele não se achava digno. Ele era um homem feroz e agia com ignorância contra o povo de Deus. Observe Atos, capítulo 8, versículo 3. Então você vai perceber que a igreja de Deus ela passa a ser perseguida por ele. E ele se torna uma ferramenta feroz na mão de Satanás contra a igreja. Porém, Deus já tinha um plano sobre a vida dele. No caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus e a sua vida muda. E agora eu quero descrever para você, em terceiro lugar, como terceiro subtópico, a proposta da lição. A grande luz. A Bíblia descreve que ele pede autorização em Jerusalém para perseguir os cristãos em Damasco. Damasco ficava a cerca de 275 quilômetros de Jerusalém. Ele sai de Jerusalém em viagem para Damasco para perseguir a igreja de Deus lá. Ele consegue perseguir a igreja em Jerusalém, mas ele agora se levanta contra a igreja de Deus em Damasco. E no caminho de Damasco, perseguindo a igreja, ele não se contenta e ele passa a perseguir até o nome de Jesus. Aonde citava-se o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, ele perseguia. Isso é tão forte que no caminho de Damasco, no meio da viagem, Jesus não foge da batalha. Jesus não foge de Saulo, mas Jesus tem um encontro com Saulo no capítulo 9, versículo 1 ao 3, e ele mesmo faz questão de dizer, testemunhando que ele viu uma luz muito forte. Ele viu o sol da justiça na sua frente. Ele viu o Senhor dos Senhores, aquele que não foge da batalha. E o versículo 4, o próprio Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegue? A partir daquela voz, ele estremece e reconhece a pessoa de Jesus o Nazareno como seu Senhor. E a partir daquele momento, Jesus o comissiona, o chama para a sua presença. E o Saulo, que era perseguidor, agora tem encontro pela fé em Cristo. Ele fica cego durante alguns dias e é levado para Damasco. E é estabelecido em uma localidade chamada na Rua Direita, e naquele lugar ele passa a orar e jejuar, aguardando exatamente a ordem de Jesus. E naquele processo Deus envia então um representante da igreja, conhecido como Ananias, que ouviu a voz de Deus para interceder por Saulo, para orar por Saulo, e Deus realizar um grande milagre. A ação da conversão é a ação poderosa de Jesus sobre a vida de Saulo. Isso demonstra, então, essa ação do princípio da graça de Deus na conversão desse homem de Deus também. Avançando, espero estar contribuindo com você. Se você está entendendo a aula, comenta aí, tá? Vamos, então, para o segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos observar o seguinte argumento. Paulo agora cheio do Espírito. No segundo ponto da lição, a nossa abordagem agora passa pelo olhar de Atos, capítulo 19. Ela já vai agora para um pano de fundo mais além. Depois da conversão de Saulo, você percebe então que ele se converte de forma profunda, ele se torna então um grande servo de Deus e compreende a natureza do Espírito no seu coração. Mas nesse segundo ponto, você precisa anunciar o tema do ponto e anunciar também os subtópicos que você vai trabalhar. São 3. E o primeiro subtópico aborda então o seguinte argumento: a visão de Deus para Ananias sobre Saulo.
Quando você analisa a conversão de Paulo, a conversão de Saulo, você descobre que a igreja de Deus está envolvida. Deus falou com Ananias. Observe, Ananias recebe a notícia que o grande perseguidor da igreja está se aproximando da sua cidade. Mas, ao invés de fugir, ele tem uma visão de Deus e Deus fala claramente com ele em sua voz: você precisa ao encontro desse homem, do perseguidor. Vá à rua direita, na casa de Judas, ele vai estar lá. Capítulo 9, versículo 9 ao 14, e Ananias prontamente obedece à voz de Deus. Como igreja de Deus, aqui nós vemos então um verdadeiro discipulado, uma igreja que não teme a perseguição, e Ananias vai como representante da igreja. E indo como representante da igreja, Deus já havia falado com Saulo sobre a chegada de Ananias em oração. Observe o contato do Espírito Santo, tanto como novo convertido, como também como o pastor de uma igreja que está se aproximando ali. Ananias ora por Saulo, intercede por ele e Deus realiza um grande milagre naquele dia. Aquele homem, então, se converte de forma poderosa. Eu vejo esse grande milagre inicialmente a partir dessa ação discipuladora da igreja, representada por Ananias aqui. A conversão de alguém é a ação do Espírito Santo também agindo no coração. Então, ele age para convencer alguém do pecado, da justiça e do juízo. E o próprio Saulo agora está reconhecendo a necessidade de ser estabelecido por uma igreja também. Em segundo lugar, como segundo subtópico, você pode abordar o seguinte argumento: a espera do milagre. Como segundo subtópico da lição, nós percebemos que quando Paulo ficou sem enxergar, ele aguardou o milagre de Deus. E Deus então providenciou o milagre através do ministério de Ananias. Observe o texto de Atos, capítulo 9, versículo 17. Quando Ananias orou por ele, cheio do Espírito Santo, as escamas caíram dos seus olhos e ele voltou a enxergar. Agora tendo uma nova visão, uma visão sobre a presença de Deus, sobre a graça de Deus. Isso é o papel também da ação do Espírito Santo. Quando você aceita Jesus como teu Salvador, nós cremos que o Espírito Santo passa a fazer morada no nosso coração. E ele passou a fazer morada também na vida de Saulo. Esse homem se converte e agora tem uma nova visão a respeito das coisas de Deus. E agora ele passa a buscar a presença de Deus, passa a interceder e a clamar pela presença. E em terceiro lugar, eu quero destacar outra evidência que está presente no texto, no terceiro subtópico, que destaca que o Paulo ele recebeu o milagre do batismo com o Espírito Santo também. Atos capítulo 9, 17 e 18 diz que a conversão de Paulo foi tão forte, sua conversão foi tão maravilhosa, que ao ser batizado em águas ele recebeu a promessa do batismo com o Espírito Santo e falou em novas línguas. E Ananias testemunha sobre isso. Ele recebeu a mesma promessa citada em Atos 2. Depois da conversão, você percebe que ele também foi cheio do Espírito Santo e ele glorificou a Deus com as novas línguas. E essas novas línguas espirituais são concedidas por Deus para a confirmação de uma obra tremenda na vida de alguém. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo é confirmação espiritual de uma intimidade que estamos tendo com Jesus. O Saulo foi cheio da glória de Deus. E aqui há uma evidência que descreve muito bem a prática do evangelho na vida desse homem também. Para a gente caminhar, avançando, finalizando a lição, o terceiro ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte argumento: os dons no ministério de Paulo. Então agora nós vamos observar a ação dos dons espirituais na vida desse homem de Deus. O apóstolo Paulo ele traz uma contribuição muito grande no Novo Testamento. Ele escreve 3 epístolas, ele funda igrejas praticamente em todo o mundo do Novo Testamento, mas ele também tem uma experiência com Deus a partir dos dons espirituais. Leia Atos 9, 26. Você vai perceber que os dons espirituais estão presentes também na vida de Paulo. E analise esse terceiro ponto descrevendo os subtópicos que você vai desenvolver. São 3. E o primeiro subtópico do terceiro ponto destaca, então, um ministério poderoso.
O ministério de Paulo se tornou poderoso por causa da ação de Deus e da sua humildade em receber a promessa. Ele testemunhou do evangelho, testemunhou da pregação. O apóstolo Paulo ele é responsável por estabelecer igrejas em todo o mundo gentílico naquele período. Você vai perceber que ele estabelece igrejas a partir das viagens missionárias. Em Atos capítulo 13, junto com Barnabé, ele estabelece na primeira viagem diversas igrejas. E estabelecendo essas igrejas, ele testemunha da verdade do evangelho. E esse testemunho da verdade do evangelho é envolvido com dons espirituais, com milagres, com conversões também. Isso faz parte da capacitação espiritual dada pelo Espírito Santo. Ou seja, você se converte, quando você recebe também o batismo com o Espírito Santo, Deus está te usando para uma obra poderosa, como usou a vida de Paulo para testemunhar do evangelho. No mundo antigo, ele se tornou um grande evangelista e se tornou um grande pregador ao ponto de se tornar mais famoso do que qualquer César do seu tempo. O apóstolo Paulo exerceu um grande ministério e uma grande contribuição para a Igreja de Deus a partir da sua conversão. Em segundo lugar, como segundo subtópico, você vai perceber que Paulo se arrisca para pregar o evangelho. Em Atos capítulo 9, versículos 22 a 25, você percebe que na cidade de Damasco descobriram que ele tinha se convertido e ele teve que fugir da cidade pelos próprios perseguidores. E o texto faz questão de dizer que ele permaneceu escondido no deserto em si. Em Gálatas capítulo 1, descreve que ele passou 3 anos no deserto da Arábia, se encaixando com esse texto. Ele passou por diversas perseguições. Na primeira viagem missionária, ele foi espancado quase até a morte. Na segunda, ele foi preso na cidade de Filipos. Você vai perceber que ele enfrenta perseguições. Ele escreve 4 cartas no período em que ele estava em processo prisional, no ano 60 a 62 da nossa era cristã, e essas cartas são Efésios, Filipenses, Filemão e Colossenses. Ele enfrenta desafios por causa do evangelho porque ele foi impactado pela presença de Jesus, mas ele não nega Cristo. Na sua última epístola, escrita a Timóteo, ele fala a respeito do amor pelo Senhor e incentiva Timóteo a continuar propagando o evangelho. Ao analisar a vida de Paulo, nós percebemos que esse homem pregava corajosamente a palavra de Deus. E nós também precisamos pregar a palavra com coragem, como o apóstolo Paulo fez. Para fechar a aula, terceiro e último subtópico, você vai desenvolver o seguinte argumento: a variedade de dons. Como eu disse para você, o apóstolo Paulo ele se torna um sistematizador da fé. Se você ler 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 ao 10, você vai perceber que Paulo cita uma lista de dons ali. Capítulo 14 ele também descreve. Você vai perceber Paulo citando diversos dons no Novo Testamento. Se nós pegarmos as cartas paulinas, ele cita uma lista de 21 dons. A primeira lista que Paulo cita está então em Romanos capítulo 12, versículos 6, 7 e 8. Onde o apóstolo Paulo cita uma sequência de dons espirituais ali. A segunda lista está em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 a seguir. E a terceira lista está em Efésios capítulo 4, versículo 11. Então, se você somar a quantidade de dons, Paulo deixa uma dica de praticamente 21 dons no Novo Testamento, sem citar os dons do Antigo. Você percebe que esse homem conhece de forma vasta a própria relação dos dons espirituais. Ele tem uma experiência com esses dons. Ele também descreve no Novo Testamento a relação do fruto do Espírito, que é muito importante. Isso está em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. E ele fala sobre a nossa vida em Jesus. Então, analisar a proposta paulina sobre a perspectiva espiritual é entender que Paulo tem, especialmente, uma vasta compreensão sobre os dons espirituais e ele deixa isso claro também para a gente, para a glória de Deus. E se eu contribuir com você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, se inscreve aqui no nosso canal Janderson Nascimento, deixa o likezinho também, teu comentário, ele é muito importante para a gente. Comenta aí o que você achou da aula, estamos trabalhando para melhorar
as nossas explicações aqui para a tua edificação também. Acompanha a gente no Spotify, gente. Pastor Janderson Nascimento, fácil de achar. E me segue no nosso Instagram, @JandersonNascimento ou @FacilitaEBD. Eu vou ter o prazer em te receber por lá também. Lembrando que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você ser edificado em Jesus a partir das 18 horas. E toda sexta-feira é o encontro marcado da classe dos pré-adolescentes às 18 horas, onde você pode ter acesso ao nosso material para estudar ainda mais a palavra de Deus para a glória de Cristo. A minha oração é que o Senhor te abençoe, te capacite de uma forma tremenda. E agora eu quero te convidar para um momento de oração, porque eu quero orar por você que vai ministrar essa aula para a glória de Deus. Agora, momento especial, momento de oração. No nosso momento de oração, eu quero orar por você que vai ministrar essa aula, para que o Espírito de Deus te capacite com muita sabedoria. E é claro que o Senhor te use de uma forma poderosa. Se você tem um motivo de oração, coloca aqui. Quer aceitar Jesus, escreve aí também. Eu espero que o Senhor te abençoe. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por tua presença. Oramos nesse momento, pedindo a direção de Deus sobre a vida do teu filho, da tua filha, que vai ministrar essa aula para glorificar o teu nome. Senhor, que o teu nome seja exaltado de uma forma poderosa. Usa o teu filho, a tua serva, como instrumento na tua mão. Que os alunos venham ser edificados e exaltem ao teu nome de uma forma poderosa. Essa, Senhor, é a nossa oração. Assim te agradecemos. Abençoe a família dele e dela, em nome de Jesus. Amém. E como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que podem te ajudar muito nesse trimestre e na aula de hoje. Quero indicar a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Você precisa ter esse material para conhecer sobre o que nós cremos e acreditamos sobre o batismo com o Espírito Santo. Quero indicar um texto muito legal, John MacArthur, o Evangelho segundo Paulo, que traz uma perspectiva histórica sobre a vida do apóstolo Paulo, muito bom, excelente para a tua edificação. O texto do F.F. Bruce, Paulo, apóstolo da graça, fala sobre a sua conversão e ministério também, editora Shed Publicações. Quero indicar para você Introdução ao Novo Testamento, da editora Vida Nova, do Don Carson, Douglas Moo, um material espetacular do Léo Morris também, para a tua edificação para a glória de Deus. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, lição de número 5, onde nós vamos estudar sobre o mover do Espírito Santo na casa de Cornélio, Atos capítulo 10. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer
Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.